Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehime. É uma alegria, querido, estar mais uma vez com vocês para compartilharmos conhecimentos da palavra do Senhor e da história de Yahvé, de Israel, dos judaítas, dos abramitas e dos sacerdotes zadoquitas que praticamente construíram uma nova religião no pós-exílio babilônico. Hoje vamos aprender quando e por que se proibiu a invocação do nome de Yahvé. Vamos ver uma hipótese lógica e histórica. Primeira questão: o nome Yahvé é escrito na Bíblia, queridos, 6.800 vezes. E está longe de ser um tabu. Não havia na Bíblia hebraica nenhum tabu acerca do nome Yud, He, Vav, He. Nenhum tabu. Segunda questão: a gente não tem a mínima ideia de como o nome era pronunciado. Tem um monte de gente que jura de pé junto que sabe a pronúncia certa. Esses são oportunistas buscando likes na internet. Pode até estar convencido de que sabe o nome, mas está convencido erradamente. Ninguém sabe a pronúncia correta. Yahvé não é a pronúncia correta. Se foi escrito mais de 6.800 vezes o nome de Deus na Bíblia, como hoje, pastor, a gente não sabe como era pronunciado? Porque ele era pronunciado. Inclusive, a língua hebraica não é uma língua de vogais congeladas. As vogais se alteram, de modo que a neurose pelo nome de Deus é uma tolice destruidora de cérebros de minhocas que nós encontramos hoje na internet. Porque a pronúncia do nome muda em conformidade com as regras fonéticas impostas pela construção da frase. É por isso que hoje os judeus não escrevem vogais, porque as vogais são móveis. Não é como na língua portuguesa. Você pode escrever uma frase com uma vogal e em outra frase com outra vogal. Inclusive, mudando a classe da vogal de A para E, esta ideia de como o nome era escrito é uma coisa infantil teologicamente falando, a não ser para um deleite místico, sem valor e fundamento nenhum. Esta pronúncia se perdeu na história. E por que se perdeu? Eis a questão. Por isso agora nós vamos especular no mundo das hipóteses. E com isso nós vamos navegarmos na história dos abramitas, judaítas e israelitas. Os israelitas eram politeístas. Os abramitas eram politeístas. E os judaítas eram politeístas. Isto no pré-exílio e antes dos sacerdotes zadoquitas tomarem o poder político e religioso de Judá. Vamos pintar agora o quadro inteiro de sua religião pré-exílica. Ou seja, Israel, os judaítas e os abramitas, eles adoravam vários deuses, cultuavam esses vários deuses através de imagem de escultura, e eles também praticavam a magia. Eles se serviam de profetas e profetisas carismáticas, e levitas que eram magos e curandeiros. Eles tinham diversos templos e diversos altares e muitos objetos litúrgicos, os altos, as bamote, as estelas, as macebote e as estátuas divinas. Quando
Quando o sacerdote assume o poder, amado, no século V, não sabemos o momento preciso, entre 499 a 399, em algum momento do século V, pode ter sido no finalzinho do 6, mas Zorobabel constrói o templo e assume o poder, então a gente não sabe muito bem. Depois Zorobabel roda e o sacerdote Zadoquita toma o poder político, jurídico e religioso de Judá. A nação inventa uma reforma religiosa e deixa de ser a religião praticada no pré-exílio. Tudo, mas tudo será mudado e imposto pelo novo poder político e religioso sacerdotal. Ou seja, a religião pré-exílica dos abramitas, judaíta e israelita era uma. Quando essas três nações se fundem e se transformam em Judá, quando retornam da Babilônia e se fundem as tradições, quando os sacerdotes zadoquitas, eles tomam o poder, eles mudam completamente a religião de Judá. Hoje é muito difícil as pessoas entenderem estas verdades, principalmente aquelas que estão presas e encarceradas pelas doutrinas engessadas do sistema religioso, manipulador e controlador de massas, das elites religiosas, das grandes igrejas hoje. Os sacerdotes, quando assumem o poder, eles mudam completamente a religião israelita, abramita e judaica. Eles alteram tudo. E mais, na força física e na ideologia de uma classe campesina, analfabeta e vulnerável a uma elite controladora política religiosa. A única coisa que sobreviverá da antiga religião pré-exílica é o templo, mas todo ressignificado, porque agora será um templo teocrático, sacerdotal e não mais monárquico, e sobrará também Yahvé. Com isso, o templo de Jerusalém desenvolverá a estratégia de obrigar a população de vir ao templo para poder centralizar toda a arrecadação econômica dos dízimos e ofertas, para poder pagar anualmente o imposto para os persas e depois para os gregos, etc. e etc. O imposto no tempo persa não será recolhido como era no tempo de Roma, com cobradores de impostos ou publicanos, mas agora será cobrado da população, que terá que ir obrigatoriamente a Jerusalém levar seus recursos ao templo. Então o indivíduo deveria fazer uma peregrinação que levava dias para vir até Jerusalém, levar seus dízimos, ofertas, impostos para o templo. Com certeza eles tiveram, esses sacerdotes, diante dessa nova religião, nessa reforma feita, eles tiveram muita dificuldade para implantar essas novas regras. Então é muito provável que este foi o gatilho para a transformação na religião pela classe sacerdotal. Porque à medida que a população não vinha ao templo, então era investigado a razão da população não vir ao templo. Aí o relatório vinha: eles não estão vindo ao templo porque eles têm vários deuses, não precisam vir a Jerusalém por causa disso, então vamos acabar com os vários deuses. Eles acabam com os vários deuses. Agora não pode adorar mais vários deuses, só pode adorar Yahvé e no templo de Jerusalém. Eles têm estátuas sagradas e com isso ele atinge as bonanças dos deuses através das estátuas. Então proíbam as estátuas também. Então eles proibiram as estátuas. Estão vindo adorar Yahvé no templo? Não, ainda não estão vindo. E por quê? Porque eles têm os altos, então proíba os altos também. Estão vindo? Estão, mas tem muita gente que não está vindo ainda. Por que não estão vindo? Porque tem as macebotes.
e o culto aos antepassados. Proíba então as macebotes e os cultos dos antepassados. Melhorou? Melhorou, mas tem gente que não está vindo. Mas por que raios não estão vindo? É porque tem os templos e os profetas. Proíbam e destruam os templos e proíbam os profetas e as profetisas. Proíbam os levitas e contratem eles para trabalhar para nós. Proíbam todos os levitas magos, profetisas, profetas, proíbam tudo. Porque os sacerdotes zadoquitas acabaram com o ministério profético. Proíbam também os altares, ou seja, toda a concorrência de acesso a divino, agora em Judá está proibida. Só o templo agora pode oferecer este acesso e não tem conversa. Só no templo de Jerusalém, através dos sacerdotes, é que se terá acesso a Yahvé. E só a Yahvé poderá ser oferecido adoração. Por que você acha que isso foi feito assim? Porque só assim os sacerdotes zadoquitas conseguiriam pagar os pesados impostos cobrados pelos persas. Porque os persas davam liberdade religiosa, mas politicamente e economicamente exigiam seus impostos. A população precisava vir a Jerusalém e ela não estava vindo, mas vocês precisam fazê-la vir. Tem coisas que impedem. Tire tudo que impeça o povo de vir a Jerusalém adorar aqui. Precisamos de uma arrecadação, precisamos centralizar, precisamos aumentar o poder arrecadador e econômico aqui em Jerusalém para podermos pagar nossos impostos. Quando eles terminam de tirar tudo, eles ainda encontram uma resistência. Que resistência? Existe ainda a população que está recorrendo à invocação do nome de Yahvé. Como diz o Novo Testamento, todo que invocar o nome de Yahvé será salvo. Muitos ainda resistiam, pois criam que poderiam eles mesmos invocar o nome de Yahvé sem auxílio dos sacerdotes e do templo. Muitos estavam crendo que não precisavam mais de um profeta, de um sacerdote, de um templo, de um altar, de um sacrifício, de uma macebote, desde que eu possa invocar o nome de Yahvé. Para eles, invocar o nome de Yahvé era invocar a bênção do Senhor Yahvé. Parece até os desigrejados hoje, né? Então, por causa disso, os sacerdotes proíbem a invocação de Yahvé fora do templo de Jerusalém. E vão fazer isso mesmo sendo este nome escrito na Bíblia hebraica quase 7.000 vezes. É muito estranho. Isso fica aí, mais um vídeo para você tirar suas conclusões. Por que proibiram a invocação do nome de Yahvé? Porque tudo tem a ver com religião, política e economia. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim. Que Deus te abençoe. Deixe o seu like, deixe o seu curtir. Ajude o nosso canal a crescer em nome de Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim. Amém.